Olá, meu nome é Paola, sou engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal de São João del Rei. Tenho mestrado em Tecnologias para Desenvolvimento Sustentável e é um prazer estar aqui hoje participando do primeiro Congresso Nacional de Manejo, Conservação e Ciência do Solo online. E quero compartilhar com vocês um tema fundamental para o manejo e conservação do solo, que é a adubação verde. Então, essa palestra é sobre adubação verde, estratégias para o manejo sustentável do solo. Bom, ao longo de milhares de anos, diferentes povos têm realizado uma agricultura baseada no manejo dos materiais disponíveis nas propriedades rurais, né? Dentre esses materiais, destacam-se aqueles de origem orgânica, como, por exemplo, o esterco, o resto de cultura, o composto, que possibilita uma melhora da qualidade do solo e aumento da produtividade vegetal. Daí, no final do século XIX, essa forma de fazer a agricultura ela foi transformada por descobertas científicas que abriram caminho para o uso de fertilizantes minerais, e isso resultou no aumento da produtividade. E com isso, vários agricultores abandonaram as práticas de adubação orgânica, criando um modelo de agricultura cada vez mais dependente de insumos externos às propriedades rurais. E a introdução dessas novas técnicas, como o uso de agrotóxicos, variedades melhoradas geneticamente, maquinaria ao longo do século XX, aumentaram cada vez mais essa tendência. E o avanço das indústrias químicas, mecânica, de melhoramento genético, nessa área agrícola, recebeu o nome de Revolução Verde. Aí, nas décadas de 50 e 60, a Revolução Verde atingiu os países de terceiro mundo. Os governos locais criaram linhas de crédito para a compra de insumos agropecuários, enquanto as principais escolas de agronomia desses países reformularam seus currículos, valorizando as técnicas associadas ao novo modelo agrícola. E a partir da década de 70, problemas com práticas das agrícolas modernas, como a degradação da capacidade produtiva dos solos, a proliferação de pragas e doenças, causou um empobrecimento dos agricultores, devido ao aumento dos custos de produção, além de uma menor qualidade dos alimentos produzidos. Então, dessa forma, diversos grupos de agricultores, profissionais da área rural, proporam outras alternativas mais ecológicas, como a fixação biológica de nitrogênio. Também a ciclagem de nutrientes, né, encontrados nos agroecossistemas. Daí, dentre essas diversas práticas, foi introduzida a adubação verde, que consiste no uso de plantas em rotação ou em consórcio com as culturas de interesse econômico. E essas plantas podem ser incorporadas aos solos ou mantidas na superfície, proporcionando melhoria das características físicas, químicas e biológicas do solo. Então, a adubação verde, ela tem vários efeitos positivos na melhoria do solo. Começando a falar sobre os efeitos químicos. O nitrogênio, ele é o nutriente principal relacionado ao efeito da adubação verde nas culturas de interesse econômico. As leguminosas, elas são as plantas mais utilizadas como adubos verdes, embora existam outras espécies botânicas utilizadas.
E as leguminosas, elas têm a capacidade de fixar o nitrogênio do ar por meio da associação com as bactérias do gênero Rhizóbio, e essas plantas podem substituir os adubos minerais no fornecimento de nitrogênio para várias culturas de interesse comercial. A adubação verde, ela permite também o aporte de altas quantidades de fitomassa, e isso vai aumentar o teor de matéria orgânica do solo ao longo dos anos. Consequentemente, vai aumentar também a capacidade de troca de cátions desse solo, chamada CTC, e isso vai aumentar a retenção de nutrientes e diminuir a perda desses nutrientes pela lixiviação. Daí, a partir da decomposição dos resíduos vegetais, vai acontecer uma redução da acidez do solo, porque esse processo de decomposição dessa fitomassa produz ácidos orgânicos que têm a capacidade de complexar os íons de alumínio presente do solo, que reduz esse alumínio tóxico que provoca a acidez do solo. Outro efeito benéfico dessa prática nas características químicas do solo é a reciclagem de nutrientes. Por serem plantas que produzem bastante fitomassa e também possuem raízes profundas, elas expandem o sistema radicular e conseguem absorver os nutrientes das camadas mais profundas do solo. E quando ocorre o corte dessas plantas, vai ocorrer a liberação gradual desses nutrientes para a camada superficial do solo por meio da decomposição. Daí, esses nutrientes eles vão ficar disponíveis para as próximas culturas que serão utilizadas naquela área. Outro efeito positivo da adubação verde é o efeito físico no solo. Como eu já disse, vai haver um aumento da matéria orgânica, que vai também estabilizar os agregados do solo. Essa estabilização vai proporcionar uma porosidade, e com a porosidade também aumenta a taxa de infiltração de água no solo, e vai haver também a retenção de umidade por conta da cobertura do solo por essas plantas. Com relação aos constituintes orgânicos liberados por essas plantas, eles vão se ligar à argila do solo, também formando esses agregáveis que vão ficar estáveis à ação da água, né, protegendo o solo da erosão. Então, ao mesmo tempo que produz a porosidade, aumenta aí os agregados estáveis, que vai impedir que o solo desagregue com facilidade, né, causando a erosão. Além disso, a cobertura vegetal, ela vai proporcionar uma proteção mecânica, amenizando o impacto direto das gotas de chuva do solo, que também causam a erosão. Outro efeito positivo é que os adubos verdes, eles atuam na descompactação dos solos, que são compactados pelos implementos agrícolas pesados. As raízes profundas desses adubos verdes vão romper as camadas do solo, que vai aumentar a infiltração de água, o que é muito útil também de utilizar essas plantas para a recuperação de áreas degradadas, né? E
Também a manutenção da cobertura vegetal vai permitir ainda mais a retenção de água na superfície do solo, além de reduzir uma oscilação térmica, né, dessa camada superficial. E também tem o efeito de ser uma barreira para o crescimento das plantas invasoras, né? Um terceiro efeito positivo para o uso da adubação verde é o efeito biológico. A presença do material orgânico fornecido pelos adubos verdes vai favorecer a atividade dos organismos do solo, já que esses resíduos servem como uma fonte de energia e de nutrientes. Então, quanto maior a atividade biológica do solo, maior vai ser a reciclagem de nutrientes, e isso também vai permitir um melhor aproveitamento dos fertilizantes aplicados ao solo. E dentre os organismos que mais são favorecidos pela adubação verde, merece destaque as bactérias do gênero Rhizópio, porque essas bactérias elas têm a capacidade de promover a fixação biológica do nitrogênio atmosférico por meio da relação simbiótica com as leguminosas. E o nitrogênio que são fixados pelas bactérias é transferido para as leguminosas na forma de aminoácido, enquanto os carboidratos produzidos por essas plantas vão ser fonte de energia para as bactérias. Então, essas trocas elas ocorrem nos nódulos formados pelas bactérias nas raízes das leguminosas, por meio de uma simbiose, né? E aí, além dessas bactérias fixadoras de nitrogênio, o cultivo das leguminosas também favorece o aumento de outros organismos no solo, como, por exemplo, o aumento da população dos fungos micorrízicos nativos do solo. Esses micro-organismos, eles associam as raízes das plantas, aumentando a absorção de água e nutrientes, que vai permitir também um melhor aproveitamento dos fertilizantes aplicados ao solo, principalmente os fertilizantes fosfatados. É um outro grupo de organismos que vão ser favorecidos, que são os macro-organismos, né? São as minhocas, além de outros insetos e que vão atuar na redistribuição desses resíduos orgânicos, né? Vão contribuir na decomposição da matéria orgânica. No caso das minhocas, por exemplo, elas vão abrindo canais no solo, né, que vão favorecer também a infiltração de água e a aeração do solo. A adubação verde também é muito eficiente no controle de nematóides, pois a decomposição de algumas espécies vegetais no solo vão liberar substâncias químicas que combatem esses organismos, além de aumentar a atividade biológica do solo, que vai criar um ambiente de controle natural dos patógenos. Aqui eu trouxe um slide sobre o ciclo do nitrogênio, que é o que acontece aí nesse processo da fixação de nitrogênio pelas bactérias do gênero Rhizóbio, né, por meio das leguminosas. E vale lembrar que o incremento do nitrogênio no solo ele pode se dar também pela adição dos fertilizantes minerais e orgânicos, pela água das chuvas ou, no caso, da fixação biológica. Então, essa fixação biológica de nitrogênio ela é um processo que envolve a redução do nitrogênio atmosférico através da enzima nitrogenase, que é encontrada em alguns micro-organismos de vida livre ou que são capazes de associar
a certas plantas, né? Então, a associação entre as leguminosas e as bactérias do gênero Rhizóbio vai apresentar essa forma mais eficiente de acrescentar o nitrogênio ao solo. Então, a primeira etapa que acontece no processo de fixação de nitrogênio é que algumas bactérias fixadoras de nitrogênio, elas convertem o nitrogênio atmosférico, que é o N2, né, em amônia. Essas as bactérias, elas vivem no solo, nos nódulos das raízes leguminosas. A segunda etapa vai acontecer a amonificação, onde fungos e bactérias decompositores vão transformar essa matéria orgânica em amônia. E aí, a terceira etapa é a etapa da nitrificação, onde bactérias nitrificantes convertem essa amônia que foi formada em nitritos. Em seguida, outras bactérias convertem esses nitritos em nitratos, que é o NO3, né? E esses nitratos são a forma mais absorvível pelas plantas. Então, a quarta etapa vai acontecer com a assimilação do nitrato pelas plantas, que vão transformar em proteínas, e os organismos vivos vão consumir essas plantas e vão obter o nitrogênio. Por último, vai ter a fase da desnitrificação, onde algumas bactérias desnitrificantes vão converter esses nitratos de volta para o nitrogênio gasoso, que vai retornar para a atmosfera, né? Finalizando o ciclo, iniciando um outro, né? Aqui eu trouxe uma tabela que mostra a quantidade de nitrogênio fixado por diferentes leguminosas, que são utilizadas como adubo verde. Daí aqui podemos observar que há grande variação entre as espécies quanto à quantidade de nitrogênio fixado. Por exemplo, o guandu, ele fixa em torno de 37 a 280 quilos de nitrogênio por hectare, sendo uma excelente opção para os solos degradados. Já a Crotalária juncea, que é muito utilizada na adubação verde, ela pode fixar entre 150 a 450 quilos de nitrogênio por hectare, onde se destaca como uma das plantas mais eficientes nesse processo. Tem também a mucuna, que apresenta bons valores de fixação, variando entre 120 a 210 quilos de nitrogênio por hectare. Aqui eu vou trazer sobre a decomposição dos resíduos vegetais dos adubos verdes, que há uma variação e modificação do efeito dessas plantas no solo. Então, a relação entre a quantidade de carbono e nitrogênio, que é a relação CN, e teores de lignina e polifenóis das plantas podem influenciar na disponibilidade de nitrogênio para as culturas que serão consorciadas ou entrarão em rotação. No caso, os resíduos com baixa relação CN, né, carbono e nitrogênio, menor que 25, e também com baixos teores de lignina e polifenóis, vão apresentar uma rápida mineralização e vão fornecer quantidades maiores de nutrientes para as culturas. No caso de resíduos com alta relação CN,
maior que 25 e altos teores de lignina e polifenóis vão ter uma decomposição mais lenta, né? Então, isso vai formar uma cobertura morta estável que vai contribuir para as melhorias das características do solo. Então, é importante para a escolha do adubo verde pesquisar também na literatura a relação CN dessas plantas, os teores de lignina e polifenóis, né, se existiam publicações nesse sentido, porque isso vai interferir. Que aí algumas vão fornecer os nutrientes de forma mais rápida, enquanto outras vão fornecer de forma mais lenta, mas tipo, em contrapartida vai fornecer uma melhor cobertura vegetal, que também vai influenciar nas melhores características físicas do solo. A época de corte dessas leguminosas também vai influenciar na decomposição dos resíduos adicionados aos solos, como, por exemplo, na fase de floração, essas plantas elas acumulam uma maior quantidade de nitrogênio, o que é interessante nessa etapa, fazer o corte das leguminosas, porque vai oferecer uma maior quantidade de nutrientes para as outras culturas. Por outro lado, quando essas plantas são cortadas após a produção de sementes, elas vão contribuir mais nas características físicas do solo. Então, dependendo do objetivo, o produtor decide qual o momento mais interessante de fazer o corte da planta para incorporar no solo. Agora eu vou falar sobre o comportamento ecofisiológico dessas plantas. Cada espécie vegetal vai apresentar exigências específicas quanto à fertilidade do solo e quanto ao clima também, né? Então é importante fazer a escolha da leguminosa, das plantas mais adequadas para adubação verde, a partir dessas características de condição de solo e clima de cada região. Aqui, diferentes espécies de leguminosas podem ser listadas de acordo com o seu comportamento em vários ambientes. Primeiro, temos as leguminosas adaptadas às baixadas úmidas, né? Como, por exemplo, a centrosema e o kudzu. Há também leguminosas que são mais adaptadas às condições de fogo. Centrosema entra aqui também o ciratro, soja perene. Aqui temos exemplos de leguminosas que são adaptadas às condições de frio, por exemplo, a ervilhaca, o trevo branco, trevo vermelho. Há um outro grupo de leguminosas adaptadas às condições de seca, como, por exemplo, o feijão bravo do Ceará e o feijão mungo. Tem também leguminosas que são mais adaptadas às condições de sombreamento, o kudzu também entra nessa classificação, e o trevo branco, além do feijão de porco, que é uma leguminosa bastante conhecida. Outro grupo são os das leguminosas adaptadas às condições de baixa fertilidade do solo, né? É um grupo bastante interessante para aumentar os nutrientes e as melhorias aí das características físicas e biológicas também do solo, que é o feijão bravo Ceará, o feijão de porco, a Crotalária spectabilis, né, muito boa, o feijão guandu e a indigofera. Então, os mais conhecidos também
no uso pelos agricultores é o feijão de coco, a crotalária e o guandu. Então, meio que resumidamente falando, né, com base no que eu trouxe, quando vai se fazer a adubação verde, é importante ver as características das plantas, a adaptação de solo e clima delas, para uma escolha mais eficiente, né, dependendo da região onde vai ser plantada. Então, o que é importante? Avaliar o hábito de crescimento, né? Tem plantas que ela tem um crescimento ereto, outras rastejante, outro crescimento mais volúvel, né? Avaliar a época de semeadura, porque a adubação verde ela vai ser utilizada tanto no momento de rotação de cultura ou consórcio, né? Avaliar o ciclo também da planta que vai ser consorciada ou que vai entrar em seguida, né, após a rotação. Então, é importante bater esse período vegetativo. O ciclo de crescimento, se vai ser um adubo verde de características perene, ou se é um adubo verde de produção anual. Se são plantas mais resistentes ou se são plantas que podem hospedar pragas e doenças, se elas têm essa suscetibilidade, importante avaliar para não prejudicar a cultura comercial, né? Importante também avaliar o tipo de sistema radicular, se é um sistema radicular mais profundo ou mais superficial, a quantidade de massa verde produzida, o crescimento, se é um crescimento mais lento ou rápido, as dimensões de espaçamento e a tolerância à seca e à geada. Aqui especificando um pouco mais quanto à seleção das leguminosas para adubação verde, na escolha das leguminosas, deve-se levar em consideração também o hábito de crescimento dessas plantas, né? Como eu disse, pois existem algumas plantas que vão apresentar um comportamento mais ereto e outras mais rastejantes e outras mais volúveis. E isso vai interferir no caso de um consórcio com uma outra cultura, né? Por exemplo, uma leguminosa trepadeira, ela exige cuidados para não prejudicar o crescimento da cultura em consórcio. Outra classificação que pode ser feita em relação às leguminosas diz respeito, né, se ela é perene ou anual, porque no caso das leguminosas perenes, elas são capazes de rebrotar após a realização de um corte, enquanto as anuais, elas não apresentam essa capacidade de rebrota. Então, em geral, as leguminosas anuais, elas são capazes de cobrir o solo mais rapidamente que a perene. Então, é importante na escolha da espécie verificar né, se é perene ou anual e a cobertura pelo terreno, né, e quanto tempo que isso leva. E aí a adubação verde ela pode ser classificada, né, de acordo com a utilização. Tem a adubação verde de primavera, verão, em cultivo solteiro, que consiste no plantio dos adubos verdes no período de outubro a janeiro. Nesse período, né, que ocorrem mais chuvas e temperaturas mais altas, que vai auxiliar na produção de grandes quantidades de massa verde dessas plantas, né?
Aí a principal desvantagem desse tipo de adubação verde é a ocupação da área durante um período que seriam utilizadas plantas de interesse econômico. Então, uma alternativa para essa situação seria plantar as leguminosas em glebas, em pousio na propriedade, deixando-se as outras partes para as culturas comerciais e no ano seguinte fazer uma rotação. A outra classificação é a adubação verde de outono e inverno, em cultivo solteiro, que consiste na semeadura dos adubos verdes entre fevereiro e abril. E aí, o cultivo dessas plantas vai permitir a proteção de áreas que normalmente não são cultivadas nessa época do ano, né? Que é interessante porque a cobertura do solo por essas plantas vai diminuir a infestação de ervas invasoras no terreno. Aí, no caso da adubação verde consorciada com as culturas anuais, os adubos verdes são semeados nas entrelinhas da cultura comercial, permitindo a produção durante todo o ano, né? Aí, um exemplo disso é o consórcio do milho com leguminosas. No caso do uso do feijão de porco ou o feijão calpir, né? A semeadura do milho ela pode ser feita juntamente com o adubo verde. Já no caso, por exemplo, da mucuna preta, que é um adubo verde que se espalha mais, a semeadura ela precisa ser feita depois do plantio do milho para não prejudicar essa cultura comercial, né? Outra coisa é que esse tipo de consórcio não é indicado para condições de pouca disponibilidade de água, né? De um plantio sem irrigação. Agora, falando do consórcio das culturas com os adubos perenes, nesse caso, o adubo verde ele é cultivado das linhas, né, de frutíferas ou outras plantas, perenes, no caso, né? E devem ser evitados adubos verdes muito agressivos, como a mucuna preta e cinza. Em alguns casos, é necessário fazer o coroamento dessas plantas. E dentre as vantagens dessa prática, vai ser o controle da erosão, a redução das ervas invasoras e redução das perdas de nutrientes do solo. Finalizando a apresentação, trazendo aqui as considerações finais, né? Então, a adubação verde, ela consiste numa prática que é capaz de manter a fertilidade do solo, que vai colaborar para o aumento da produtividade agrícola. A fixação biológica do nitrogênio em leguminosas contribui no fornecimento de nitrogênio para outras culturas, o que vai possibilitar uma redução nos custos de produção, principalmente porque os fertilizantes minerais nitrogenados são muito caros. As respostas, né, de melhorias do solo, elas não são imediatas, mas os benefícios da adição da matéria orgânica, eles vão ser evidentes a médio e ao longo prazo, né? Diferente de um fertilizante mineral que vai ter uma resposta rápida com relação ao efeito químico no solo, mas não tem os benefícios do efeito físico e biológico do adubo verde. Então, o adubo verde é mais demorado, mas tem esses outros efeitos interessantes
e mais sustentáveis, né, para o solo e para a planta. A diversificação de espécies utilizadas como adubo verde, é importante usar uma única espécie, corrigindo, né? Usar uma única espécie vegetal pode trazer os mesmos inconvenientes da monocultura, porque assim como você vai introduzir uma planta, né? Manter ela em todo o ciclo pode atrair as pragas, as doenças que vai trazer os problemas que uma monocultura traz. Então, a escolha do adubo verde, utilizando essa prática com a frequência, é importante essa rotação entre as espécies também. Torna-se ainda necessária a escolha de espécies mais apropriadas para as condições edafoclimáticas da região, e é uma prática que é sustentável para os agroecossistemas, né? Ela, além dessas melhorias que traz para o solo, né, no manejo ecológico do solo, o uso dessas plantas podem atrair, melhora a microbiota do solo e também de outros micro-organismos, de organismos que podem auxiliar também no controle biológico natural das pragas, da doença, né, por proporcionar essa biodiversidade na produção. Aqui são algumas referências bibliográficas que eu utilizei para essa palestra, né? E no mais, eu gostaria de agradecer a participação no congresso. Eu estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer informação, compartilhamento, através do meu e-mail. E muito obrigada.